Olá, seja bem-vindo ao especial Tá Explicado. Vamos aos assuntos deste fim de semana? A reforma administrativa proposta pelo governo federal é um dos temas mais polêmicos em discussão no Congresso. A PEC já recebeu várias emendas e encontra resistência. Você vai saber quais são os principais pontos da reforma. Desde o dia 1º de agosto, empresas que não estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, já podem ser multadas. As sanções podem chegar a 50 milhões de reais. Eu vou te explicar o que as empresas devem fazer para se regularizar e quais os direitos dos consumidores. E ainda, você sabe a diferença entre tratamento preventivo e tratamento precoce? Os termos que passaram a ser bastante usados na pandemia do coronavírus são cercados de dúvidas e muitas vezes considerados sinônimos. Saiba o que significam e por que passaram a ser alvo de polêmica. Vamos lá? Tá explicado. A proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa é um projeto do governo federal para transformar a administração pública, aumentando a produtividade e oferecendo serviços de qualidade à população a um custo mais baixo. Encaminhada ao Congresso em setembro do ano passado, a PEC agora é discutida em comissão especial. O governo reforça que a proposta não atinge os atuais servidores, principalmente em relação à estabilidade, que é um dos pontos mais polêmicos. Nesta primeira etapa, são 4 as principais mudanças. A primeira é a criação de 5 tipos de vínculos com o Estado. Hoje, todos os cargos têm o mesmo vínculo. Com a reforma, no ingresso via concurso público, seriam instituídos o vínculo de experiência, os cargos típicos de Estado, que são aqueles que só o poder público pode executar, e os cargos por prazo indeterminado. Já no ingresso via seleção simplificada, os vínculos seriam de prazo determinado e os cargos de liderança e assessoramento, extinguindo a atual função comissionada, que é privativa dos servidores concursados. A segunda mudança é que o vínculo de experiência substituiria o atual estágio probatório. No novo modelo, apenas os mais bem avaliados serão efetivados. A terceira mudança estabelece a restrição da estabilidade, que seria limitada às carreiras típicas de Estado. A PEC ainda propõe eliminar algumas vantagens e benefícios considerados distorcidos, como licença-prêmio, aumentos retroativos e a promoção baseada em tempo de serviço. A reforma administrativa é importante para o país porque elimina o excesso de gastos e melhora a qualidade dos serviços. Embora defenda o projeto, a especialista em direito público Marilene Matos critica alguns pontos da PEC, como não incluir todas as categorias, como o Ministério Público e a magistratura. Só que a proposta do governo, ela não traz uma redução de custos de inchaço da máquina pública, porque ela está possibilitando uma amplificação da terceirização, uma amplificação de servidores contratados por processo seletivo, em que não há o rigor do concurso público. Então, nesse sentido, a emenda ela demanda melhorias por parte do Congresso Nacional. A PEC não pode perder a oportunidade de colocar o gestor numa posição de se responsabilizar pela produção dos seus subordinados, no sentido de melhorar o serviço público, de premiar os bons servidores a partir de aferições objetivas de desempenho e de diminuir o inchaço da máquina, do aparato administrativo. É isso que a gente espera. Tá explicado. A LGPD visa proteger os dados pessoais dos consumidores, como documentos, renda, endereço, perfil de consumo, e assim evitar que sejam comercializados ou permutados sem consentimento. A lei obriga que todas as empresas com operações no Brasil adotem processos seguros e transparentes na coleta, gestão, proteção e compartilhamento dessas informações, além de permitir ao cidadão acompanhar e ter maior controle sobre como e quando seus dados serão usados e, inclusive, solicitar que sejam excluídos. Para isso, é preciso que as empresas disponibilizem canais específicos de comunicação.
Embora a lei esteja em vigor desde o ano passado, as penalidades às empresas que não se adequaram às novas regras passaram a valer no dia 1º de agosto deste ano. As sanções são escalonadas e incluem advertência, multa, que pode chegar a 50 milhões de reais, bloqueio dos dados e, em caso de reincidência, suspensão das atividades. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão do governo federal responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD e orientar os empresários. Qualquer empresa, grande ou pequena, que armazene informações pessoais precisa se regularizar. A advogada Fernanda Girardi, que é especialista em proteção de dados, explica por onde começar. Esse é o primeiro passo, né? Fazer uma identificação de todos os fluxos de dados pessoais. Feito isso, eu preciso justamente verificar se eu atendo ou não às leis, muitas vezes fazer determinados ajustes internamente, revisar contratos, estabelecer políticas, né? Verificar, revisar a minha forma de atendimento ao público, se eu atendo diretamente a clientes, né? Aos consumidores em geral, verificar se esse atendimento ele está de acordo com o que estabelece a LGPD, se eu demonstro, tenho preocupação com privacidade, com proteção de dados, certamente eu serei vista, ou seja, serei vista com melhores olhos por parte dos consumidores. Então, eu acho que só temos vantagens aqui, né, se nós pensarmos sob a perspectiva de mercado. A advogada orienta ainda que, caso o consumidor perceba que seus dados foram expostos, o primeiro passo é procurar a empresa onde estão armazenados para tentar resolver a situação. Quem se sentir lesado pode acionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem um canal exclusivo na internet, e até mesmo recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Tá explicado. O tratamento precoce é aquele iniciado logo no começo da doença, impedindo que o quadro evolua. Por isso, a recomendação é que, diante dos primeiros sintomas, o paciente procure um médico e, a partir do diagnóstico, seja estabelecida a terapia mais indicada. Já o tratamento preventivo é o conjunto de medidas adotadas para evitar que a pessoa fique doente ou para reduzir as chances de complicações. Na prática, fica mais fácil compreender a diferença. Imagine alguém que tenha histórico familiar para determinado tipo de câncer. Neste caso, geralmente, o médico fará o acompanhamento periódico do paciente e indicará uma série de medidas preventivas para reduzir as chances de a doença se desenvolver, como manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente e controlar o peso. O médico não vai ministrar sessões de quimioterapia apenas pelo risco de câncer. Agora, se em algum momento os exames de rotina apontarem o surgimento de um tumor, aí sim é realizado o tratamento precoce, ainda na fase inicial da doença, aumentando as chances de cura. Mas por que esse assunto tem sido alvo de tanta polêmica? Desde o início da pandemia, cientistas têm se desdobrado para descobrir formas de combater o coronavírus. Em menos de um ano, foi desenvolvida a primeira vacina. Mas, pelo menos até agora, os principais estudos mostraram que nenhuma medicação tem eficácia comprovada na prevenção ou no tratamento precoce da Covid-19. Apesar disso, há médicos que defendem o uso de medicamentos para casos leves ou na fase inicial da doença. Com o avanço da pandemia, as discussões passaram a ganhar contornos políticos, fomentando a polarização, o que contribui para a avalanche de informações circulando, sobretudo na internet, muitas sem comprovação. Isso porque, com base nessas publicações, muitos recorrem à automedicação como método preventivo, sem sequer terem sido diagnosticados com vírus. E especialistas alertam que tomar remédio por conta própria pode causar intoxicações, reações alérgicas e resistência aos medicamentos. Por isso, vale lembrar as orientações dos principais órgãos de saúde do mundo. Para prevenir o coronavírus, higienize as mãos com frequência, use máscaras, mantenha o distanciamento e tome a vacina quando chegar a sua vez. E em caso de sintomas, procure atendimento médico. Tá explicado? Até a próxima! Tá explicado.